paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família. E nessa manhã, a palavra de Deus que nós vamos compartilhar aqui, venha falar com o teu coração nessa manhã. Então, se você entrou no vídeo, fica até o final que nós vamos compartilhar uma palavra aqui. E Deus tem bênção para te entregar na tua vida hoje através dessa palavra que você vai ouvir hoje. Então não saia do vídeo e vamos lá para o livro do Evangelho de João. No capítulo 14, eu vou ler do versículo 1 até o 10 aqui. E a gente junto vamos se alimentar dessa palavra nessa manhã, amém? Então pegue sua Bíblia aí e abra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. E vamos para a palavra. Que diz assim, ó. Não se turbem os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Glória a Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então você vê aqui, está entendendo, irmão, que Jesus, ele estava ali preparando os discípulos, que ele ia partir para o Pai, está entendendo? Ele ia se embora para o lugar que ele saiu, que ele veio do lado de Deus ali no trono, mas ele queria deixar os discípulos instruídos que ele não ia ficar sozinho, que ele não ia, está entendendo, embora para lá e abandonar ele não. Ele ia preparar um lugar lá para cada um deles e para nós também hoje, que somos filhos e discípulos de Jesus nessa terra. Que a gente serve a Deus aqui na terra, glorificando e louvando o nome de Jesus todos os dias da nossa vida, sendo grato pela salvação que Ele nos concedeu. Então Jesus disse aqui, eu vou preparar lugar e quando estiver pronto eu voltarei outra vez e vou levar vocês para onde eu estiver. Você esteja também comigo lá, tá entendendo? Então essa é a promessa de Jesus Cristo para mim e para você. Jesus ele não deixou nada, ninguém com dúvida de nada. Mas as pessoas ainda têm dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Que a salvação só pode vir dele. A libertação só pode vir de Jesus. As pessoas não entendem isso porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele cega o entendimento das pessoas, os olhos para que ele não enxergue as coisas de Deus, não enxergue o Espírito de Deus. Entendeu? O inimigo cega nas trevas, na escuridão. Prende a pessoa nas trevas, com as correntes da morte ali, deixa a pessoa no pecado ali, tá entendendo? E a pessoa não quer enxergar o caminho. Mas Jesus disse aqui, ó, mesmo vos sabeis para onde vou e conhecei o caminho. Ele disse, vocês sabem para onde eu vou e vocês já conhecem o caminho. Só que os discípulos ainda estavam na cegueira espiritual. Não estavam vendo, enxergando o caminho que iria levar ele até o céu. E era o próprio Jesus que estava ali na frente dele. O caminho era Jesus. Mas eles não estavam enxergando. Então Tomé disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Veja a pergunta de Tomé, um discípulo de Jesus. O caminho estava ali na frente dele, mas ele não estava enxergando o caminho ainda, da salvação, da libertação, da paz. Está entendendo? Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, irmão, ele fica desentendido das coisas espirituais. Porque Jesus disse que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, quando Jesus estava falando com os discípulos ali, ele estava falando como o Filho de Deus, como Deus, está entendendo? E eles não estavam entendendo aquela mensagem que Jesus estava passando para eles ali, que ele estava tendo ali Jesus como um deles normal ali, um homem comum ali. Ele estava enxergando Jesus desse jeito. Aí ele disse assim, ó, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, glória a Deus. Aí ele continuou instruindo os discípulos e os discípulos tornou a perguntar para ele de novo. Está entendendo? Porque ele disse, eu sou o Pai está em mim, eu nele, mas o discípulo não entendia. Aí ele faz outra pergunta para Jesus, os discípulos, diz assim, ó, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Que nos basta, tá entendendo?
Você vê aqui a incredulidade do homem quando ele não tem o Espírito Santo, quando ele não tem o entendimento de Deus. Se o Filho de Deus estava ali, ele tinha que saber que o Pai era o próprio Jesus. Fechando a palavra, Jesus diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me entende conhecido. Glória a Deus. E não me entende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, tá entendendo? E Jesus falou para Filipe, disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, que vocês ainda não entenderam nada, tá entendendo? Não sabem de nada, não conhecem nada. Desde o começo que eu venho falando para vocês que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Jesus que veio para te salvar, para te libertar, para te curar, para tirar você dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza, dessa doença, dessa cegueira. Mas eles não estavam entendendo, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus ainda. Eles só receberam o Espírito Santo de Deus quando ele estava em Jerusalém, que Jesus, depois que partiu, disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então o homem e a mulher, todo ser humano, enquanto ele não se revestir do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, fica difícil até para ele fazer a obra de Deus. Pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, pregar a justiça. Porque todo mundo, irmão, está abrindo o Bíblia por aí, estão falando um monte de coisa. Estão falando um monte de coisa por aí, mas eu quero ver pregar o Evangelho, pregar a verdade de Deus. Pregar a justiça de Deus, tá entendendo? Porque a gente tem que ser verdadeiro na presença de Deus. Mesmo a gente com falha, com erro, com defeito, a gente tem que procurar ser verdadeiro na presença de Deus. Porque enganador tem muito por aí, muita gente enganando, usando a Bíblia para enganar. Vendendo bênção, vendendo milagre para os outros, tá entendendo? Ah, faz um pix para mim que Deus vai abençoar você. Bota um pix na minha conta hoje que hoje eu vou entregar uma bênção para você. Quem foi que falou isso, irmão? E as bênçãos de Deus é vendida. Jesus disse, dai de graça ao que de graça tu recebesse. Eu não estou aqui vendendo bênção para ninguém, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para Deus te abençoar, para Deus te curar, te libertar. Isso é o meu prazer, a minha alegria de ver você aí abençoado, ver você liberto, ver sua família bem. Se você tiver algum filho na droga, filho na prostituição, orar para Deus libertar essa pessoa, para Deus libertar seu marido da cachaça, do vício da droga, tirar aquele filho seu que foi parar na cadeia porque se misturou com gente errada e a gente tem que estar orando para Deus tirar ele dali, porque ele não é culpado de estar ali, porque o inimigo foi quem levou ele ali para dentro daquele lugar. O inimigo é assim, ele usa o homem e depois leva o homem para o sofrimento, ele não tem pena do homem. Mas Jesus não, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então Deus quer te dar essa vida com abundância. Então ele estava dizendo ali, eu estou há tanto tempo com você e você não viu o meu pai na minha vida ainda, então, Filipe. Tá entendendo? Então a gente tem que parar de duvidar e começar a acreditar, irmão, que Deus é o mesmo que estava na vida dos discípulos, estava na vida dos profetas, com Abraão, Isaac, Jacó. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito está comigo e com você aqui hoje. Testificando a palavra de Deus, testificando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se deixe enganar, não. Não se deixe enganar por filosofia, por fábula judaica, que nem disse Paulo, tá entendendo? Não se deixe enganar por essas coisas, não, irmão. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi o que a palavra de Deus diz que Paulo falou para aquele centurião. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O centurião perguntou para ele, Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo disse essas palavras para ele. E hoje o Espírito Santo está falando para você, creia no Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que não é cristão ainda, vai estar escutando esse vídeo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não vai perecer, você não vai ser destruído aí nesse lugar não. Aí para terminar no 10 diz assim, ó, não creia tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, glória a Deus. Então, quando a pessoa crê que a palavra que a gente está pregando ela é de Deus, que ela sai pelo Espírito Santo de Deus da nossa boca e recebe essa palavra com alegria, ela é curada, ela é liberta. O milagre acontece na vida dela. Mas se a pessoa não crê, Jesus não pode fazer nada. A pessoa tem que receber a palavra com alegria para ser curado, para ser liberto, abençoado, justificado por Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E creia, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes em mim também, Jesus disse.
Ele está com você aí. Ele não te abandonou, não virou as costas para você, não te traiu, não. É porque muitas das vezes, irmão, Jesus fica em silêncio, Jesus fica calado para ver a nossa fé, o nosso coração, se a gente está firme com Ele mesmo, se a gente está forte nele ou não. Mas quando ele vê que você está se entristecendo porque não está sentindo aquela comunhão dele, aquela paz com ele, ele vem e aparece na tua vida e enche teu coração de alegria, de paz, e você permanece firme fazendo a obra de Deus e confiando em Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa irmã, toma a vida desse irmão, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, Pai. Desse homem, dessa mulher que não é cristã, meu Pai, que está dentro do ônibus, dentro do carro, não importa o lugar que ele esteja agora trabalhando, meu Deus, que ele está escutando esse vídeo, que ele está escutando essa palavra, que o Senhor alcance ele ali nesse lugar, meu Deus, de livramento à família dele, Pai. Essa mulher que está indo agora, saindo para trabalhar, levar seus filhos no colégio, no médico, meu Deus, guarda ela no trânsito, livra de assalto, de acidente, Pai, de atropelamento, livra essa família, meu Deus, abençoa o comércio dela, a empresa dela, meu Deus, para que ela venha vender muito, venha prosperar muito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe a vida dessa pessoa que está com a causa na justiça, meu Deus, esperando uma resposta tua. Abençoe essa que está desenganada no hospital, meu Deus, pelos médicos, meu Pai. Repreenda essa enfermidade, dá a cura, meu Deus, e a libertação. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por cada alma, por cada pessoa que entrou nesse vídeo nessa manhã, que ela saia abençoada e justificada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.